Abençoe a Flávia aí. Deus abençoe. Obrigado por estar curtindo, compartilhando. Que Deus abençoe seu dia. Amém? Para pregar a liberdade aos cativos, que a gente possa vir pregar a palavra de Deus, né? As pessoas que estiver cativas, esse Cristo vai entrar na sua vida, como entrou na minha, e sempre falar, né, irmão? Ó, o que Deus fez na minha vida, você, e ser referência também, né, irmão? Tentar mudar nosso jeito. Você vê, porque nós temos que tirar essa trave. Quando Deus fala para tirar a trave dos olhos da gente, para depois, ó, você vê, ele fala uma trave nos olhos da gente, para depois nós tirar o cisco. Olha como é que é interessante, né? Olha o tamanho das coisas que a gente tem que se consertar primeiramente, né? Como a gente tem defeito, né? Porque a gente não consegue ver nossos defeitos, né? A gente só consegue enxergar os defeitos dos outros. Mas o nosso, aí que é duro, né? Porque daí Deus vai cobrar de nós, ó. Por que você tá falando isso? Por que você tá querendo corrigir aquela pessoa? Você já parou pra pensar em você? Né? Ai, aqui fofoqueiro. A gente fofoca mais. Não é? A gente tem que se corrigir muito, irmão. Eu, você, não tem dessa não, né? É verdade. Ele vai mentir, não tem como mentir, mano. A gente tem que começar a. Porque Cristo a mensagem de Cristo é tão bom. Porque ele fala assim, ó, tirar a trave dos seus olhos. E quando a gente tira a trave dos nossos olhos, a gente começa a se pôr no lugar das pessoas. Sabe? E é bonito quando a gente faz no lugar das pessoas, né? Porque a gente começa a sentir o que ela está sentindo, a gente começa a entender, compreender, entendeu? O que é que ela sente. E é tão bom, mas conversar com as pessoas, se pôr no lugar delas, porque aí você não fica, sabe, desfazendo as pessoas. Você conversa com todo mundo é igual a você, sabe? E é bonito, irmão. A gente começa a aprender um com o outro. Amém? Que Deus venha abençoando vocês, irmão. É bonito, quando eu começo a falar de Deus, eu não quero parar mais, mas tem que dar uma controlada. Né? E Deus, ele fala, meu irmão, sabe? Ele começa a conversar com a gente de uma maneira que a gente começa a entender o propósito da gente nessa vida, irmão. Que é o propósito da vida da gente, de cada pessoa. Nesse mundo é tão bonito, irmão. E a gente às vezes perde muito tempo procurando entender, sabe? Mas quando a gente começa a meditar na palavra, porque a palavra de Deus é tão bom, irmão, que ela tá aqui, ó, pra mim e pra você, a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus, assim, eu acredito e muito. Porque cada dia que eu leio, medito, sabe, eu vou aprendendo bastante, irmãos, com Deus. Porque Ele tem tanta coisa para fazer, irmãos. Sabe, igual eu costumo falar para você, né? Quando Deus ele quer usar uma pessoa, e pode começar por nós mesmos, a gente pode fazer a diferença num país inteiro, irmão. Mas isso é quando a gente começar a colocar Deus em prioridade. Porque a gente pode mudar um país. A gente pode mudar uma nação. Sabe? Ó, José, irmãos. Um exemplo bonito, José. Sabe, José, ele tinha tudo para não seguir Deus, né? É o primeiro que ele acreditava em Deus lá, né? O que aconteceu? Teve inveja dele. Foi jogado numa cisterna lá, no poço. Foi vendido como escravo, sabe? E depois daquilo, irmão, ele foi preso. Tudo fazendo a obra de Deus. Só que o homem era tão temeroso a Deus que Deus foi ensinando ele em cada etapa da vida dele, naquele processo lá que ele passou, naquelas provações todas, até chegar a ser governador. Ele, um homem temente a Deus, mudou um país, o Egito. Sabe? Um homem temente a Deus, meu. Olha quanta diferença pode fazer na vida da pessoa. Porque eu e você que somos conhecedores da palavra, não deixe esse Cristo entrar na nossa vida e não fazemos diferença na vida de ninguém. Pelo contrário, né, irmão? Nem na nossa mesmo. Porque a gente não deixa Deus trabalhar. O dia que a gente aprender a deixar Deus trabalhar na nossa vida, Ele vai nos ensinando. Porque Ele é o único que pode fazer. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, irmão. Sem Deus a gente não tem sabedoria nem para lidar com as situações do dia a dia. Ai, deu até tosse. Porque Deus ele fala, né? Se a gente deixar Cristo trabalhar, porque Deus é tão bom. Porque ele fala, né? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A gente não consegue lidar com os problemas do dia a dia, irmão. Sabe? Porque a gente não tem essa fé de deixar. Mas na hora que a gente deixa na mão de Deus, a gente lida, irmão.
Ele fala, porque andais, porque andais ansiosos, né, pelos problemas do dia a dia. E aí é verdade, irmão. Pensa pra você ver. Se muda alguma coisa, você ficar ansioso, nervoso, somente nervoso. Você tem um problema, você tá nervoso ali, aí como é que eu vou fazer? Adianta alguma coisa? Adianta nada, vai ficar mais estressado, mais nervoso e doente, né? E não resolve. Aí na hora que você está calmo, aí que eu falo pra você que é o fruto do espírito. Você está controlado, né? Você tem um domínio próprio. Isso não vai me dominar. Você para, reflete, ora a Deus. Daqui uns minutos, horas, dias, sai a solução daquele problema e você vê que não era tanto assim. Você fez uma tempestade num copo d'água, sabe? E a coisa não era assim. Deus só estava ali esperando você se acalmar, porque Deus não trabalha na ira da pessoa, né? Porque a pessoa não escuta realmente, né? Quando tá nervosa. Pensa você ver quando você tá nervoso, você não sai falando um monte de abobrinha, né? Aí paga um preço também depois, né? Porque não controlou a lingona, velho. Porque daí você falou contra o seu